Olá, eu sou Cláudia Siqueira, sou diretora do Colégio Siddhartha e vim aqui conversar um pouco com vocês sobre a questão de autogestão dos alunos, né? Por que o modelo de aula reforça a regulação externa? Isso é um dos pontos de reflexão que nós temos lá no Siddhartha. A gente discute bastante sobre esse tópico, né? A gente brinca sempre da tal da cenourinha. Qual é a cenourinha? Porque sempre esses meninos e meninas, esses jovens, estão indo atrás de qual o tamanho da cenoura e o que a gente tem feito. Nós já sabemos, né, que existem necessidades humanas. E aí eu decidi não conversar pelo viés da questão escolar, mas sim do desenvolvimento de pessoas, porque nós trabalhamos com essa matéria-prima. Então, se nós somos um espaço desenvolvedor de pessoas, a gente precisa estar muito atento ao que está colocado para além dos muros da escola. Então, nós já sabemos que existem necessidades básicas, que são, quando a gente fala assim, os seres humanos, naturalmente, eles são proativos e curiosos. Então, quando você fala que a criança se apropria porque ela é curiosa, então, todo mundo, né, tem algumas pesquisas, e uma pesquisa importante que diz, as crianças fazem mais de 500 perguntas por dia. Vocês acham que elas não são curiosas? Então, quando a gente imagina que para se apropriar do mundo, uma criança faz mais de 500 perguntas, pai, mãe, professor de infância fala, oh, o que é isso? E a gente sabe que esse é um desejo que é pelo conhecimento e para o desenvolvimento de habilidades. Então, andar, falar, escrever, desenhar, conversar, dançar. Então, esse desenvolvimento dessas habilidades vem para uma situação de conhecimento. Então, por que essa situação ainda da escola com uma situação de regulação externa? Né? E aí vem que a situação do ambiente externo, ele sempre vai trabalhar em dar suporte e condições para essas manifestações. E bom, um dos ambientes externos que o humano está exposto é a escola. E desde muito jovem, né? Desde muito pequeno. Existem dentro dessas questões, desse desenvolvimento, 3 categorias dessas necessidades básicas, né? A questão de autonomia, as competências afetivas e cognitivas e o sentimento de pertencimento. Então, quando nós falamos, né, e aí, não nós, mas o Piaget, nessa situação, para chegar à autonomia, nós temos que entender que não é por osmose, ela vai ser desenvolvida. Então, se tem que ser desenvolvida, ela é um ato intencional. Nós temos que ter isso dentro da projeção do nosso currículo. E a pergunta é, em que momento, quando nós organizamos o currículo, nós pensamos nesses processos de aprendizagem e de autonomia dessa aprendizagem, né? Eu quero mostrar, e colocando esse estudo, né, eu até coloquei aqui uma coisa interessante para a gente pensar. 2 pesquisadores, o Ray e o Dacey, eles fizeram uma pesquisa para pensar exatamente nesse tipo de experiência, né? Então, o nível de motivação, né, essa motivação interna e externa, que a gente vai discutir, é um experimento da satisfação, dessa competência e dessa autonomia. Vamos pegar um novo exemplo, andar de bicicleta. Sabe aquela criança que cai e fala, não, de novo, rala o joelho, vamos de novo. Você já viu algum moleque? E eu acho que, pensando nisso, um estudante, quando ele foi lá e fez uma prova e checou, ele tirou 7, se a 7 é a média, ele fala, upa, cheguei na média. Mas quantos deles vão lá para o professor e falam assim, escuta, me conta uma coisa, o que eu precisaria para chegar no 10? Se o 10 é 100% da aprendizagem, o que eu preciso fazer? Então, é necessário a gente pensar essa questão do porquê que eles fazem muitas das coisas que nós solicitamos. E se fazem só porque nós solicitamos. Então, contudo, esta mobilização, vai acontecer quando tem um interesse genuíno. Vocês já viram curso para aprender a jogar videogame?
Quantos de nós já vimos curso para jogar videogame? Fiquei pensando nisso, para andar de skate, para aprender a fazer bolo. É lógico que agora tem toda essa questão de live e tal, mas assim, quando você tem um interesse genuíno, essa busca tem a ver com a questão do conhecimento. Então, as pessoas, elas têm 3 pontos que a gente deveria considerar para esse desenvolvimento de autogestão. São atividades que têm uma situação e um caráter de novidade para ele, que gera curiosidade, que tenha desafios e que não trata como café com leite. Eles gostam genuinamente de ser desafiados intelectualmente, emocionalmente. E que tem um valor estético. Quem não gosta de algo que tem uma questão, um cuidado estético? Então, são 3 pontos, sempre, quando a gente pensa em trabalhar com a questão da autogestão. Nesse aspecto, né, existem várias formas para que a gente chegue, né, que a gente possa desenvolver essa motivação interna, né, que ela seja clara. Então, as pessoas, elas podem, sim, executar atividades que que nós possamos propor na escola, ou por medo de sanção, ou para obter aprovação externa, sabe? Olha, que bom, você tirou 10, nossa, que bom, você tirou 8, nossa, você foi o melhor da classe, ou então, se você não me entregar, você fica com 0. Então, isso é uma regulação externa. Ou então, porque eles acreditam no valor que essa atividade possa possuir, mesmo que ele não saiba para quê. Que é quando a gente diz, ó, mas por que eu tenho que aprender isso? Não, isso é importante para a sua vida, mas a gente não consegue conectar essa importância com a questão da relevância dessa educação para a vida. Nesses 2 casos, você vai ter os sobreviventes, que são os que vão fazer, mesmo que o sentido não seja genuíno e explícito, mas ele vai fazer porque ele quer se dar bem, porque isso determina status dentro da escola, e isso não é o que a gente espera numa escola, na verdade. Nenhum educador escolheu ir para uma escola para ter esse tipo de relação. Tem uma taxonomia de mobilização humana que é assim, desde a desmotivação, dessa mobilização externa e dessa mobilização interna. Ou seja, quando você busca o sentido e você sabe o porquê, e é o que a gente vai chamar de autorregulação. Muitas vezes na escola, nós temos aqui, a gente brinca entre o que está desmotivado, que muitas vezes aí de uma forma pejorativa vai ser chamado de, não, ele é preguiçoso. Eu não acredito que existam pessoas preguiçosas. Eu não acredito, genuinamente, eu não acredito que existam pessoas preguiçosas. Eu acredito que tenham pessoas que ainda não encontraram o que as mobilizam. E quem nós somos na educação? Quem nós somos dentro da escola? As pessoas que vão ajudar esses jovens, essas crianças a se tornarem ainda mais curiosos e não matar essa curiosidade. Então, nós vemos que quando um jovem, quando uma criança está lá entretido, ela fica horas com aquilo. E nós precisamos entender essas janelas de oportunidade. Depois, você vai ter as regulações externas, que tem aí, desde desse comando, dessa organização dessa criança, que é, faça isso, vá para cá, estuda para a prova, olha o exercício, você fez lição de casa. A pergunta é, em que momento ele assume a gestão da sua aprendizagem com a nossa mentoria, com o nosso apoio? Isso faz total diferença na relação que a gente quer desenvolver. Então, depois eu vou mandar para vocês um PPT que eu organizei, que tem todas essas nuances, essa taxonomia, essa organização, para que vocês possam, inclusive, compartilhar nas escolas de vocês. E aí eu queria trazer alguns casos que nós já vivemos, né? De um programa que nós desenvolvemos numa escola pública, e
de primeiro ao quinto ano, Fundamental 1, e eles nos solicitaram um programa de reforço escolar. E olha como muda essa questão de autogestão e regulação externa. E nós decidimos não usar o nome reforço escolar. Por quê? As crianças que saíam para o reforço, elas se sentiam envergonhadas, porque elas viam e tinham status, porque elas não conseguiam acompanhar os seus amigos na sala de aula. E aí, quando eu fui para Stanford com um grupo do Siddhartha, estudar com a professora Rachel Lotan, que foi a pessoa que desenvolveu a escola de formação de professores de Stanford, que é um programa que chama STEP, e eu acompanhei algumas aulas e acompanhei alguns desses professores acompanhando aulas em escolas lá na Califórnia. Muitas das salas tinham assim, eu não sei ainda. E era muito interessante, porque os alunos iam colocando vários conceitos, conteúdos, que eles não sabiam, que eles eram desafiados a aprender. E nós decidimos chamar esse programa de reforço, eu não sei ainda. E essas crianças fizeram várias listas daquilo que elas consideravam, elas achavam que elas não sabiam e que elas precisavam aprender. E aí, foram escrevendo, colocando na parede, se organizando, e quando eles saíam da sala, eles saíam todo orgulhosos, todo mundo saiu orgulhoso. Eu estou indo lá para o eu não sei ainda, e tudo que eles iam tirando do que eu não sei ainda e mudando, eu já sei, mudava o quê? A forma de pensar, e ele ia tendo gestão, e ele ia fazendo a autorregulação da sua aprendizagem, e ele percebeu que uma das coisas que acontece em escola, e que às vezes a gente acaba não falando, temos ritmos diferentes, e assim a gente pode reorganizar. Isso mudou totalmente a forma de você abordar e esses meninos fazerem a autogestão. Outro exemplo de um programa muito interessante que nós fizemos foi a gente tem um programa que chama Andoriar, que é um programa de voluntariado lá no Siddhartha. Quando nós fizemos o primeiro ano, os meninos ficaram bravíssimos. Vocês querem que a gente faça isso? Eu falei, vamos, experimenta. Todo mundo foi. No segundo ano, esse grupo que fez não precisaria ir mais. E o que aconteceu? Eles pediram para ir. No terceiro ano, esse primeiro e esse segundo grupo não precisavam mais. E o que aconteceu? Eles quiseram ir. Porque eles tinham a causa genuína. Eles desenvolveram isso dentro deles. Qual é o papel da escola? Proporcionar diferentes experiências. Quando a escola amplifica, se estica, para que ela tenha esse pertencimento, tudo muda. É lógico que também é do humano a negativa. Ele vai negar. Não quero. E qual é o nosso papel? Por que não? Por que você não quer experimentar? Nós somos os grandes proporcionadores dessa experimentação. E quando a gente faz isso, a coisa muda. Tanto que, ao término que esse grupo que não queria ir no primeiro programa de voluntariado, foi meio contrariado, criou uma comissão de ex-alunos para que pudessem continuar realizando o programa de voluntariado. E foram eles que, no primeiro momento, negaram essa proposta. Porque tinha regulação externa, nós proporcionamos isso, mas nós fomos mostrando o ganho, a experiência, a qualidade dessa experiência. Então, tudo isso muda. E agora, pensando nessa questão desse processo de pandemia, nós temos que repensar, quando a gente imagina a autogestão, olha o ganho que a pandemia nos deu, porque ela está fazendo com que a gente possa pensar tempos e espaços. Nós somos tirados do ambiente escolar e os meninos e meninas foram colocados dentro das suas casas. Muda o tempo, mudou o espaço. E uma das coisas que nós percebemos, até porque desenvolvemos aí
dentro disso um web currículo, que foi uma oportunidade, nós percebemos a questão do aprofundamento, da reorganização. E muitos alunos, nos seus diários de análise, de reflexão, colocaram que estavam conseguindo se concentrar, que estavam conseguindo focar, que estavam conseguindo se desenvolver. E a gente estava ali, mas a gente estava num outro lugar. E esse lugar de empoderamento dessas crianças e desses jovens é necessário, porque a gente finge que a gente dá. Agora saiu do nosso controle. E quando sai do controle, é que a gente tem a possibilidade de gerar novas atitudes. E isso foi muito positivo dentro da nossa leitura, e eu acho que é uma leitura muito mais ampliada. E aí, para terminar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, né? Portanto, deve ser, sim, um dos focos principais da política institucional desenvolver autogestão dos seus estudantes de uma forma intencional, com indicadores e com evidências que demonstrem que as experiências vividas estão proporcionando uma educação efetivamente para uma educação para a vida. Então, eu acho que, assim, esse era meu recado, é para isso que todos nós do Siddhartha trabalhamos, para uma educação para a vida, porque a educação escolar ninguém suporta mais. A educação escolarizada, a gente nunca quis. E agora é a hora da gente realmente mostrar que a gente pode fazer diferente. Eles são potentes, eles estão nos mostrando que são capazes de se organizar e que a gente tem que estar na retaguarda, a gente tem que estar na curadoria, porque vai acontecer. Afinal, eles têm tudo lá dentro, como o de Sócrates, está tudo adormecido. O nosso papel é fazer acordar. Um beijo e super obrigada.